Eu falo com você agora porque conheço o seu coração antes mesmo de você conseguir colocar em palavras aquilo que sente. Eu vejo as suas lutas silenciosas, as batalhas que ninguém aplaude, as lágrimas que você enxuga quando acha que está sozinho. Eu sou o Deus que não se afasta quando você falha, que não se cala quando o medo grita, que não abandona quando o caminho parece longo demais. Preste atenção na minha voz, porque hoje eu não falo de longe, eu falo perto, como quem senta ao seu lado e segura a sua mão. Antes de continuarmos, eu quero te pedir algo simples e sincero. Se essas palavras falam com você, se esse conteúdo fortalece sua fé, inscreva-se agora no canal Universo dos Salmos e ative o sininho. Assim você não perde nenhuma oração, nenhuma mensagem e ajuda essa palavra a alcançar outras pessoas que também precisam ouvir o que você está ouvindo hoje. Agora, respire fundo. Deixe o barulho de fora diminuir. Esta oração nasce do Salmo 7, 91, 70, 23, 40, 87, 35, 43 e 90. Mas ela não é apenas uma leitura, é um diálogo, é um encontro, é um momento real entre você e Deus. Eu sou o Senhor, o seu refúgio quando tudo parece instável. Assim como no Salmo 91, eu te digo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Não é poesia distante, é promessa viva. Quando você se abriga em mim, o medo não governa, a angústia não decide, o desespero não tem a última palavra. Mesmo quando o dia nasce pesado e a noite chega cheia de pensamentos, eu continuo sendo abrigo, proteção e descanso. Talvez você esteja vivendo injustiças como Davi clamava no Salmo 7. Pessoas te julgaram errado, palavras te feriram, acusações te machucaram. Mas eu te digo, confie o seu caminho a mim. Eu sou o juiz justo. Eu vejo a verdade que ninguém viu. Eu conheço a intenção por trás de cada atitude sua. Não se canse de fazer o bem só porque o retorno parece demorado. A justiça que vem de mim não falha e não se atrasa. Eu sei que em muitos dias sua oração é parecida com o clamor do Salmo 70. Apressa-te, ó Deus, em me ajudar. Você sente urgência, sente que não dá mais para esperar. E eu entendo, eu não desprezo esse grito apressado, esse pedido quase sem fôlego. Eu estou atento. Mesmo quando parece que o céu está em silêncio, eu estou trabalhando em detalhes que você ainda não consegue enxergar. Agora, permita que eu te conduza pelas águas tranquilas do Salmo 23. Eu sou o seu pastor, e nada te faltará. Nada, nem força, nem direção, nem sustento, nem consolo. Mesmo quando você passa pelo vale da sombra da morte, eu não te deixo sozinho. Eu caminho com você. Minha vara e meu cajado te protegem, te corrigem e te mantêm no caminho certo. Não tenha medo do vale. Ele não é o destino, é apenas um trecho do caminho. Talvez você esteja esperando há muito tempo, como no Salmo 40. Esperou uma resposta, uma porta, uma mudança, um alívio. Eu vi você cansar, mas continuar esperando. Eu vi você quase desistir, mas ainda assim orar mais uma vez. E eu te digo, a espera não foi em vão. Eu te tirei de um poço de destruição, coloquei seus pés sobre a rocha e firmei seus passos. O tempo que parece perdido, nas minhas mãos, se transforma em testemunho. Eu quero falar também com você que se sente deslocado, como alguém que não pertence a lugar nenhum. O Salmo 87 lembra que eu estabeleço o pertencimento. Em mim, você tem identidade. Em mim, você tem um lar. Não importa de onde você veio ou o que disseram sobre você. Eu te conheço pelo nome. Você não é esquecido, não é invisível, não é apenas mais um. Você é meu. Quando você se sente atacado, pressionado, cercado por problemas, lembre-se do Salmo 35. Eu luto por você. As batalhas que você não consegue vencer com suas próprias forças, eu enfrento por você. Não retribua o mal com o mal. Confie. Enquanto você ora, eu ajo. Enquanto você descansa em mim, eu confundo os planos que se levantam contra você. Em dias de confusão emocional, quando a mente está pesada e o coração perdido, o Salmo 43 se torna um pedido profundo. Envia a tua luz e a tua verdade.
e eu envio. Eu clareio seus pensamentos, alinho seu coração, mostro o próximo passo. Talvez não todo o caminho, mas o passo necessário para hoje. Caminhe comigo, um dia de cada vez. E quando você olha para a vida e percebe como o tempo passa rápido, como diz o Salmo 90, eu te ensino a contar seus dias com sabedoria. Não desperdice sua vida com culpa excessiva, com medo paralisante ou com comparações que só machucam. Viva com propósito. Cada dia é um presente. Cada manhã é uma nova oportunidade de recomeçar comigo. Agora, falando diretamente com você, como alguém que se importa de verdade, eu sei que você não é forte o tempo todo. Eu sei que tem dias em que sua fé parece pequena, mas não é o tamanho da sua fé que me move, é a sinceridade do seu coração. Continue vindo a mim do jeito que você está, cansado, confuso, esperançoso, quebrado ou agradecido. Eu recebo você em todos esses estados. Que essa oração te envolva como um abraço. Que você sinta paz onde antes havia inquietação. Que você sinta direção onde havia dúvida. E lembre-se, você não está sozinho. Continue caminhando comigo. Eu continuo falando com você porque a minha presença não se encerra quando suas forças diminuem. Eu não sou um Deus de momentos isolados, sou um Deus de caminhada constante. Eu estou nos dias bons e principalmente nos dias em que você acorda sem entender por que o coração está pesado. Eu vejo quando você tenta ser forte por fora, mas por dentro está cansado de lutar. Ainda assim, eu não me afasto, eu me aproximo. Quero que você entenda algo com clareza. O seu cansaço não me decepciona, a sua fragilidade não me assusta. Pelo contrário, é nesses momentos que você aprende a descansar em mim de forma mais profunda. Assim como o salmista clamava no Salmo 70, eu escuto o seu pedido apressado, aquele que sai quase como um suspiro. Eu sei que há situações em que você sente que não pode esperar mais, que precisa de uma resposta agora. Eu não ignoro esse clamor. Eu estou atento a cada palavra, até mesmo aquelas que você não consegue dizer. Há dias em que você se sente julgado, mal interpretado, pressionado por expectativas que não vieram de mim. O Salmo 7 nasce desse lugar de injustiça e hoje eu te lembro, não tente provar sua verdade para todos, entregue-a a mim. Eu sou aquele que sonda o coração e a mente. Eu sei quem você é quando ninguém está olhando. Eu conheço sua intenção, sua luta interna, seus esforços silenciosos. A justiça que vem de mim não humilha, não expõe, não destrói, ela restaura. Quando o medo tenta te dominar, quando pensamentos negativos se repetem como um eco, volte seu coração para o esconderijo do Altíssimo. O Salmo 91 não é uma promessa distante, é uma realidade viva. Eu coloco meus anjos ao seu redor, eu te cubro. Mesmo quando você não percebe, há livramentos acontecendo. Há perigos dos quais você foi poupado sem nunca saber. Confie, você não está desprotegido. Talvez hoje você esteja andando devagar, sentindo que perdeu o ritmo da vida. E tudo bem, o Salmo 23 não fala de pressa, fala de direção. Eu te conduzo a pastos verdes, mas também te ensino a caminhar com calma. Você não precisa correr para provar valor. Você não precisa se comparar com o ritmo de ninguém. Eu sei exatamente o tempo certo para cada coisa na sua vida. O que parece atraso, muitas vezes é cuidado. Eu sei que você já esperou mais do que gostaria. Esperou por uma resposta, por uma mudança, por um sinal claro. O Salmo 40 carrega a voz de quem esperou com o coração cansado, mas não desistiu. E eu te digo novamente, eu vi a sua espera. Cada dia em que você escolheu não abandonar a fé, mesmo sem sentir nada, teve valor. Eu não desperdiço a perseverança de ninguém. O que nasce dessa espera é mais firme, mais maduro, mais duradouro. Há momentos em que você se pergunta se realmente pertence, se tem um lugar, se faz diferença. O Salmo 87 fala de identidade, de pertencimento,
de raízes espirituais. Em mim, você não é estranho, você não é visitante, você é parte. Eu escrevi o seu nome, eu conheço sua história. Não deixe que o mundo defina quem você é com rótulos rasos. A sua identidade está em mim, não nas opiniões passageiras. Quando você se sente atacado por dentro ou por fora, quando as lutas parecem injustas, lembre-se do Salmo 35. Eu não te chamei para lutar sozinho. Eu tomo a frente das batalhas que você não consegue vencer. Enquanto você escolhe não devolver o mal, eu trabalho em silêncio. Não pense que sua calma é fraqueza, ela é confiança, e confiança em mim nunca é em vão. Existem dias em que sua maior batalha acontece na mente. Pensamentos confusos, emoções embaralhadas, dúvidas que surgem sem aviso. O Salmo 43 é um pedido sincero por luz e verdade. E eu envio essa luz agora. Eu ilumino o que estava escuro, eu organizo o que estava confuso. Nem tudo se resolve de uma vez, mas algo dentro de você começa a se alinhar quando você me permite conduzir. Eu também quero que você reflita sobre o tempo, como ensina o Salmo 90. A vida passa rápido e muitas vezes você se cobra demais, como se já devesse ter chegado mais longe. Eu te ensino a contar seus dias com sabedoria, não com culpa. Cada fase tem um propósito, cada estação ensina algo diferente. Não despreze o presente por estar preso ao passado ou ansioso pelo futuro. Eu estou com você agora. Talvez você esteja carregando culpas antigas, decisões que faria diferente se pudesse voltar atrás. Eu não te prendo ao que passou. Quando eu perdoo, eu não jogo na sua cara depois. Aprenda a se perdoar também. O peso que você carrega sem necessidade está drenando sua força. Entregue isso a mim. Eu sou especialista em recomeços. Eu sei que você já se sentiu sozinho mesmo estando cercado de pessoas. Já sentiu que ninguém realmente entendia o que se passava dentro de você. Mas eu entendo. Eu conheço cada silêncio seu, cada pensamento que você guarda, cada oração que você fez sem palavras. Você não precisa se explicar para mim. Apenas fique, apenas confie. À medida que essa oração continua, permita que seu coração desacelere. Não tente resolver tudo agora. Não tente controlar cada detalhe. Apenas permaneça na minha presença. A paz que eu ofereço não depende das circunstâncias externas, mas da certeza de que eu estou com você. Que sua alma encontre descanso, que sua mente encontre clareza, que seu coração encontre esperança renovada. Eu continuo aqui, caminhando com você, sustentando você, fortalecendo você, mesmo quando você não percebe. Eu não desisto de você, nunca. Eu falo com você nas entrelinhas do seu dia, nos pensamentos que surgem quando tudo fica em silêncio. Eu estou presente quando você sente esperança e também quando ela parece distante. Não pense que a sua fé precisa ser perfeita para que eu me aproxime. Eu caminho com você mesmo quando sua confiança oscila. Eu conheço os dias em que você ora com firmeza e também aqueles em que só consegue suspirar. Em todos eles eu permaneço. Há momentos em que o seu coração se sente cansado de esperar e a alma começa a questionar se vale a pena continuar. Esse sentimento não me afasta de você. Pelo contrário, ele me chama ainda mais perto. Assim como no Salmo 40, a espera que você vive agora não é vazia. Ela está formando algo dentro de você. Está fortalecendo raízes que impedirão você de cair quando os ventos ficarem mais fortes. O que cresce lentamente se sustenta melhor. Você pode não perceber, mas muitas respostas já começaram dentro de você antes de se manifestarem fora. Às vezes, você espera mudanças externas, quando eu estou trabalhando primeiro no seu interior. Eu ajusto seus sentimentos, amadureço suas decisões, preparo seu coração para receber aquilo que você pediu. Se eu entregasse tudo de uma vez, talvez você não estivesse pronto para sustentar. Eu sei que há dias em que você se sente injustiçado, situações em que você fez o seu melhor e ainda assim foi mal interpretado.
O Salmo 7 ecoa esse clamor. E hoje eu te lembro: não lute para convencer todos da sua verdade. Descanse em mim. Eu sei o que é justo. Eu sei o que é real. A sua integridade é vista, mesmo quando não é reconhecida. Nada passa despercebido aos meus olhos. Quando o medo tenta se infiltrar, trazendo insegurança sobre o futuro, lembre-se do esconderijo que eu ofereço. O Salmo 91 não fala apenas de proteção física, mas de segurança emocional e espiritual. Eu cubro sua mente quando os pensamentos tentam te paralisar. Eu guardo seu coração quando as notícias assustam. Mesmo quando o mundo parece instável, eu continuo sendo firme. Eu também sei que você carrega preocupações que não compartilha com ninguém, medos que você esconde para não parecer fraco. Mas você não precisa fingir força diante de mim. Eu sou o seu pastor, como diz o Salmo 23, e eu conheço o estado da sua alma. Se você está cansado, eu te convido a deitar. Se você está perdido, eu te conduzo. Se você está ferido, eu cuido. Não apresse a sua cura, confie no processo. Você pode achar que sua caminhada é simples demais, que sua vida não tem grandes feitos, mas eu não me movo apenas em grandes acontecimentos. Eu estou nos detalhes, estou nos pequenos gestos de bondade, nas escolhas corretas feitas quando ninguém vê, nas orações silenciosas feitas antes de dormir. Tudo isso constrói uma história que tem valor eterno. Quando você se sente deslocado, sem saber exatamente onde se encaixa, eu te lembro do Salmo 87. Em mim você tem pertencimento. Você não precisa se moldar para ser aceito. Eu te recebo como você é, mas também trabalho em quem você está se tornando. Há um lugar preparado para você, não apenas físico, mas espiritual. Um lugar onde sua presença faz sentido. Talvez você esteja vivendo conflitos internos, batalhas que ninguém percebe, pensamentos que se repetem, sentimentos que parecem não ter fim. O Salmo 43 é um pedido por luz, e eu respondo trazendo clareza. Nem sempre a resposta vem como você imagina. Às vezes ela vem como paz no meio do caos. Outras vezes como coragem para enfrentar o que você vinha evitando. Em ambos os casos, sou eu agindo. Quando você sente que está sendo atacado por situações externas, por palavras duras ou atitudes injustas, lembre-se do Salmo 35. Você não precisa revidar. Você não precisa provar nada. Eu luto por você de maneiras que você não vê. Enquanto você escolhe manter o coração alinhado, eu desarmo conflitos, redireciono caminhos e fecho portas que poderiam te ferir mais à frente. Eu quero que você reflita também sobre o tempo da sua vida. O Salmo 90 fala da brevidade dos dias, não para gerar medo, mas sabedoria. Não viva se culpando pelo que já passou. Não se torture por decisões antigas. Aprenda com elas e siga. O agora é o espaço onde eu ajo. É aqui que você pode escolher confiar novamente, amar novamente, tentar novamente. Você não está atrasado. Você não perdeu tudo. Você não falhou além do conserto. Essas vozes que dizem o contrário não vêm de mim. Eu sou um Deus de restauração. Mesmo aquilo que parece quebrado demais, nas minhas mãos encontra propósito. Eu não descarto histórias, eu as transformo. Talvez você esteja em um momento de silêncio, onde parece que nada acontece. Não confunda silêncio com ausência. Muitas sementes germinam debaixo da terra antes de qualquer sinal visível. O silêncio também é cuidado, é preparação, é fortalecimento interno. Confie no que você ainda não vê. Eu sei que você deseja segurança, direção, paz, e tudo isso está disponível em mim, mas é preciso aprender a receber. Solte o controle excessivo, solte a necessidade de entender tudo. Caminhe comigo passo a passo. Eu não te prometo ausência de dificuldades, mas te prometo presença constante. Enquanto essas palavras alcançam você, permita que seu coração se aquiete. Não lute contra o que sente, apenas entregue. Eu estou com você nos dias claros e nos dias nublados. Eu continuo sustentando sua vida mesmo quando você não percebe. E quando sentir que não tem mais forças para orar, lembre-se, eu intercedo por você. Quando você não sabe o que pedir, eu sei exatamente do que você precisa. Confie, a sua história ainda está sendo escrita,
e eu não terminei o que comecei em você. Eu observo o que acontece dentro de você quando o dia termina e o silêncio chega. É nesse momento que muitas verdades aparecem, que as máscaras caem e o coração fala mais alto. Eu estou ali também. Não apenas quando você ora com palavras bonitas, mas quando sua oração é apenas um suspiro cansado. Eu entendo esse cansaço. Eu conheço o peso que você tenta não demonstrar. Há situações que você não consegue resolver, por mais que pense, planeje ou se esforce. Isso gera frustração, ansiedade e, às vezes, uma sensação de impotência. Mas eu quero que você compreenda algo essencial. Nem tudo foi feito para ser resolvido por você. Algumas coisas só se transformam quando você solta o controle e confia. Assim como o salmista aprendeu, confiar não é desistir, é descansar sabendo que eu estou no comando. Você pode estar vivendo um período em que tudo parece repetitivo, como se os dias fossem iguais, a mesma luta, a mesma espera, a mesma pergunta sem resposta. Esse tipo de fase trabalha algo profundo dentro de você: perseverança. O Salmo 40 fala de esperar com paciência, e essa paciência não é passividade, é resistência silenciosa. É continuar acreditando mesmo quando não há novidades. Eu sei que em certos momentos você sente vontade de se isolar, de falar menos, de se proteger. Isso acontece quando o coração está sensível demais. Eu não te condeno por isso. Apenas não permita que o isolamento te afaste de mim. Mesmo quando você não quer falar com ninguém, continue vindo. Fique na minha presença. O esconderijo do Salmo 91 também é um lugar de cura interior. Quando você se sente ameaçado por palavras, atitudes ou situações que fogem do seu controle, lembre-se: eu sou sua defesa. O Salmo 35 revela que existem batalhas que você não precisa enfrentar diretamente. Há conflitos que se resolvem quando você escolhe o silêncio, a prudência e a confiança. Não se desgaste tentando se justificar o tempo todo. A verdade se sustenta sozinha. Você tem um coração mais forte do que imagina, mas também mais sensível do que admite. Essa sensibilidade não é fraqueza. Ela te permite perceber o que muitos ignoram. Ela te aproxima da empatia, da compaixão e da dependência de mim. Eu não te criaria assim se isso não tivesse propósito. Aceite quem você é, sem tentar se endurecer para sobreviver. Existem lembranças que ainda te afetam, situações que, mesmo resolvidas externamente, continuam ecoando dentro de você. O tempo passou, mas a dor não saiu completamente. Eu sei, algumas feridas precisam de mais do que tempo, precisam de cuidado. Permita que eu toque nesses lugares, não tenha medo de revisitar o que dói comigo ao seu lado. A cura acontece quando você não está sozinho. Quando você se pergunta se está no caminho certo, se tomou as decisões corretas, lembre-se do Salmo 23. Eu não apenas mostro o caminho, eu caminho com você. Mesmo quando você erra a direção, eu sou capaz de redirecionar. Nenhum passo seu é definitivo demais para que eu não possa ajustar. Confie mais na minha condução do que na sua perfeição. Há dias em que você sente falta de alegria genuína, daquela paz leve que parece distante. Não se culpe por isso. A alegria não desapareceu. Ela apenas está em processo de renovação. O Salmo 43 fala de voltar ao altar com esperança. A esperança não é ignorar a dor, é acreditar que ela não é o fim. Permita-se sentir, mas não se prenda ao sofrimento. Eu sei que você deseja segurança, estabilidade e respostas claras, mas também sei que muitas vezes o que te faz crescer é aprender a confiar mesmo sem garantias visíveis. O Salmo 90 nos ensina a olhar para o tempo com sabedoria. Nem tudo precisa acontecer agora. Algumas coisas precisam amadurecer, outras simplesmente precisam passar. Você não está sendo punido pelo que está vivendo. Nem tudo que dói é consequência de erro.
Existem fases que apenas fazem parte da jornada humana. Eu estou com você nelas, não apenas observando, mas sustentando. Quando você pensa que está aguentando sozinho, sou eu que estou te dando forças para continuar. Talvez você tenha se tornado mais quieto, mais observador, mais cauteloso. Isso não é perda de fé, é maturidade sendo construída. A fé madura não precisa provar nada, ela apenas permanece. Ela confia mesmo quando não entende. E isso agrada meu coração. Quando pensamentos de desistência surgirem, não lute contra eles sozinho. Traga-os para mim. Eu não me escandalizo com suas dúvidas. Eu prefiro um coração sincero a uma fé fingida. Fale comigo do jeito que você consegue. Eu escuto além das palavras. Agora, enquanto você absorve essa oração, permita que seu corpo relaxe um pouco. Solte os ombros, alivie a respiração. Você não precisa estar em alerta o tempo todo. Aqui, comigo, você pode descansar. Eu sou o seu refúgio, a sua direção e o seu sustento. Continue caminhando, mesmo que seja em passos pequenos. Continue confiando, mesmo que seja com fé simples. Eu estou com você. Eu não te deixo no meio do caminho. O que eu comecei na sua vida, eu vou completar. Confie nisso. Eu permaneço ao seu lado, mesmo quando você não sente nada de especial. Há dias em que a fé não emociona, a oração não aquece o coração e tudo parece comum demais. Ainda assim, eu estou ali. Minha presença não depende do que você sente, mas do que eu sou. Não confunda a ausência de emoção com a ausência de Deus. Muitas vezes é justamente na simplicidade do cotidiano que eu mais trabalho em você. Eu sei que você carrega perguntas que não têm resposta imediata. Questões sobre o futuro, sobre escolhas, sobre pessoas, sobre o rumo da sua vida. Algumas dessas respostas não chegam porque ainda não é o tempo. Outras não chegam porque você ainda está sendo preparado para compreendê-las. Confie, o silêncio não é negação, é cuidado. Assim como ensina o Salmo 40, esperar também faz parte do processo de confiar. Você já passou por situações em que precisou ser forte além do que imaginava possível. Momentos em que pensou que não conseguiria suportar, mas suportou. Não foi sorte, não foi acaso. Fui eu sustentando você quando suas próprias forças estavam no limite. Mesmo quando você achou que estava sozinho, eu estava ali, sustentando sua mente, seu coração e sua fé. Há dias em que você sente vontade de desistir, de explicar, de tentar, de insistir. Pessoas que não entendem, situações que se repetem, esforços que parecem não gerar frutos. O Salmo 7 nasce desse tipo de dor, e hoje eu te lembro: não desista de ser íntegro só porque o mundo não reconhece. A sua fidelidade não é em vão. O que você planta com sinceridade, você colherá no tempo certo. Quando o medo tenta se instalar de forma silenciosa, trazendo insegurança e inquietação, volte-se para o esconderijo que eu ofereço. O Salmo 91 não é apenas proteção contra o que acontece fora, mas contra o que tenta desestabilizar você por dentro. Eu guardo sua mente quando ela começa a criar cenários que não existem. Eu acalmo seu coração quando a ansiedade tenta dominar. Eu sei que você já se sentiu sobrecarregado por expectativas, inclusive expectativas suas, cobranças internas que ninguém colocou, metas que você acredita que deveria ter alcançado. O Salmo 90 fala sobre aprender a contar os dias com sabedoria, não com peso. Você não precisa viver correndo atrás de uma versão idealizada de si mesmo. Viva o que está diante de você agora. Isso já é suficiente para hoje. Existem relações que marcaram você profundamente. Algumas trouxeram alegria, outras deixaram feridas. Nem todas caminharam com você até aqui, e isso dói. Mas eu quero que você entenda, nem todo afastamento é perda. Às vezes é proteção, às vezes é encerramento de um ciclo necessário para que outro comece.
Confie que eu sei quem deve permanecer e quem precisa seguir outro caminho. Quando você se sente deslocado, como se estivesse fora de lugar, lembre-se do Salmo 87. Em mim você pertence. Mesmo que não se encaixe em todos os ambientes, mesmo que não seja compreendido por todos, há um lugar onde sua existência faz sentido. Não tente se moldar para caber onde você não foi chamado a permanecer. Você pode estar vivendo uma luta interna constante, um diálogo silencioso entre esperança e desânimo. Isso não te torna fraco, te torna humano. O Salmo 43 expressa esse conflito, esse pedido por luz no meio da confusão. E eu envio essa luz, às vezes de forma suave, quase imperceptível, mas suficiente para você continuar caminhando. Quando você se sente atacado, injustiçado ou pressionado, lembre-se do Salmo 35. Você não precisa revidar tudo. Você não precisa responder a cada provocação. Há batalhas que se vencem com silêncio, com paciência e com confiança. Enquanto você escolhe não agir impulsivamente, eu trabalho nos bastidores. Eu sei que você gostaria de ver resultados mais rápidos, respostas mais claras, mudanças mais visíveis. Mas muitas das transformações mais importantes acontecem dentro de você antes de se manifestarem fora. Eu estou formando em você discernimento, maturidade e firmeza. Isso não acontece da noite para o dia, mas permanece por toda a vida. Você não perdeu sua sensibilidade, você não perdeu sua fé. Você apenas está passando por uma fase em que tudo está sendo refinado. O que permanece depois do refinamento é mais forte, mais verdadeiro, mais estável. Confie no processo, mesmo quando ele parece desconfortável. Quando a noite chega e os pensamentos se acumulam, entregue-os a mim. Não tente resolver tudo antes de dormir. Nem tudo precisa de uma solução imediata. Algumas coisas precisam apenas ser confiadas. Descanse. O descanso também é um ato de fé. Eu cuido de você enquanto você dorme. Eu continuo agindo enquanto você descansa. Você não precisa vigiar tudo. Há coisas que só eu posso fazer, e estou fazendo. Permaneça firme, mesmo em silêncio. Permaneça fiel, mesmo sem aplausos. Permaneça confiando, mesmo sem entender. Eu estou com você em cada detalhe da sua caminhada. Você não está atrasado. Você está exatamente no ponto em que precisa estar agora, e eu sigo guiando seus passos. Eu me aproximo ainda mais de você neste momento, porque sei que há camadas do seu coração que quase ninguém toca. Existem pensamentos que você guarda em silêncio, perguntas que você evita formular em voz alta por medo da resposta. Mas diante de mim, você não precisa se esconder. Eu já conheço tudo e mesmo assim escolho permanecer. Minha presença não depende do seu desempenho espiritual, depende do meu amor constante. Eu sei que há dias em que você acorda com uma sensação estranha, como se algo estivesse fora do lugar, mesmo sem saber explicar o quê. Isso acontece porque sua alma percebe coisas que a mente ainda não organizou. É nesses momentos que você precisa se lembrar de que eu sou o Deus que guia, não apenas quando tudo está claro, mas principalmente quando tudo parece confuso. Assim como no Salmo 43, eu envio luz para dentro de você, não para revelar tudo de uma vez, mas para mostrar o próximo passo possível. Você carrega responsabilidades que pesam mais do que você admite. Pessoas contam com você. Expectativas foram colocadas sobre seus ombros e às vezes você sente que não pode falhar. Eu vejo esse peso, mas quero que você entenda algo importante. Você não foi criado para carregar tudo sozinho. Quando o fardo parece excessivo, é porque você está tentando sustentar algo que deveria ser entregue a mim. Eu não te chamei para ser forte o tempo todo. Eu te chamei para confiar. Há momentos em que você olha para trás e pensa que poderia ter feito diferente. Decisões que hoje parecem erradas, palavras que você gostaria de não ter dito, caminhos que não deram no resultado esperado. O Salmo 90 nos lembra que a vida é breve
E justamente por isso, eu não quero que você desperdice seus dias preso ao arrependimento que paralisa. Aprenda sim, mas não se condene. Eu trabalho até mesmo com aquilo que você considera erro. Quando o medo do futuro tenta dominar seus pensamentos, lembre-se do esconderijo que eu ofereço. O Salmo 91 não é apenas proteção contra perigos visíveis, mas contra aquilo que tenta roubar sua paz por dentro. Eu te cubro quando a ansiedade tenta crescer. Eu te guardo quando a insegurança tenta te convencer de que você não vai conseguir. Você não está exposto como pensa. Existe um cuidado constante ao seu redor. Eu sei que você deseja respostas claras, sinais evidentes, certezas absolutas. Mas muitas vezes eu te ensino a caminhar pela fé, não pela confirmação imediata. Assim como o pastor conduz suas ovelhas no Salmo 23, eu vou à frente, mesmo quando o caminho passa pelo vale. O vale não é castigo, é travessia. E toda travessia tem um fim. Confie em quem te guia. Há lutas que acontecem dentro de você, e essas são as mais difíceis de explicar. Você sorri por fora, mas por dentro está em guerra. Pensamentos se confrontam, emoções se misturam, e você se pergunta se isso um dia vai cessar. O Salmo 35 fala de batalhas, e hoje eu te lembro, nem toda guerra precisa ser lutada com palavras ou reações. Muitas vitórias acontecem quando você escolhe não reagir impulsivamente e entrega a situação a mim. Eu vejo quando você tenta manter a fé, mesmo sentindo pouca motivação. Vejo quando você ora sem entusiasmo, mas ainda assim ora. Isso tem valor. A constância silenciosa toca meu coração. Não despreze os pequenos atos de fidelidade. Eles constroem uma base firme que sustenta você nos dias mais difíceis. Talvez você esteja esperando algo específico, uma mudança concreta, uma resposta direta, uma solução prática. O Salmo 40 fala de esperar com paciência, mas não de esperar sem esperança. Enquanto você espera, eu ajo. Mesmo quando você não percebe movimento algum, há ajustes sendo feitos, conexões sendo alinhadas, situações sendo preparadas. O tempo que parece parado para você, para mim está cheio de propósito. Você pode se sentir deslocado, como se não se encaixasse completamente em lugar nenhum. O Salmo 87 fala de pertencimento, e hoje eu te afirmo novamente, você tem um lugar em mim. Não se sinta pequeno por não ser compreendido por todos. Nem todos precisam entender você. Basta que você permaneça alinhado comigo. A sua identidade não está no reconhecimento externo, mas naquilo que eu digo sobre você. Quando a mente se enche de dúvidas, quando a fé parece frágil, não se afaste, aproxime-se. Eu não rejeito quem vem fraco. Eu não desprezo quem vem confuso. Pelo contrário, é nesse estado que você mais precisa estar comigo. Permita que eu organize seus pensamentos, que eu acalme suas emoções, que eu fortaleça aquilo que parece enfraquecido. Eu também quero falar com você sobre o silêncio. Existem fases em que tudo parece quieto demais, como se nada estivesse acontecendo. Não interprete isso como abandono. O silêncio muitas vezes é um espaço de maturidade. É ali que você aprende a confiar sem depender de estímulos constantes. É ali que sua fé deixa de ser emoção e se torna convicção. Você não precisa ter todas as respostas agora. Não precisa resolver toda a sua vida hoje. Viva o dia que está diante de você. O Salmo 90 ensina sabedoria ao nos lembrar do valor do tempo presente. Honre este dia. Honre este momento. É aqui que eu estou com você. Quando pensamentos negativos tentarem te convencer de que você está sozinho, lembre-se, eu nunca te deixei. Mesmo nos dias em que você se afastou, eu permaneci. Mesmo nas noites em que você chorou sem entender, eu estive ali. Minha presença não depende da sua percepção, ela é constante. Receba essa paz que não vem das circunstâncias, mas da certeza de que eu caminho com você. Respire fundo, descanse um pouco o coração. Você não está perdido, você não está esquecido. Você está sendo cuidado, mesmo quando não percebe. Eu sigo te guiando, te fortalecendo, te sustentando. Confie, há mais pela frente do que você imagina, e eu estarei com você em cada passo.
Eu sei que existem momentos em que você se pergunta até quando certas situações vão durar. Há lutas que parecem longas demais, processos que cansam, esperas que desgastam. Nesses momentos, sua alma suspira em silêncio. Eu escuto esse suspiro. Eu não ignoro o desgaste que o tempo pode causar dentro de você. Ainda assim, eu te sustento dia após dia. Você pode sentir que está dando muito e recebendo pouco, que seu esforço não tem retorno visível, que sua dedicação passa despercebida. Mas eu te lembro, o valor do que você faz não está apenas no resultado imediato, está na intenção do seu coração. O Salmo 7 fala de justiça, e eu reafirmo que nada feito com integridade se perde. Mesmo quando os frutos não aparecem agora, as raízes estão crescendo. Há dias em que a insegurança bate forte, trazendo dúvidas sobre sua capacidade, sobre seu futuro, sobre suas escolhas. O Salmo 91 não promete ausência de desafios, mas garante presença constante. Eu te cubro quando o medo tenta te paralisar. Eu te guardo quando a mente cria cenários que não existem. Confie mais na minha proteção do que nos seus próprios receios. Quando você sente que perdeu a direção, que não sabe exatamente para onde está indo, lembre-se do Salmo 23. Eu não apenas te mostro o caminho, eu vou à frente. Mesmo que você não veja o trajeto inteiro, o próximo passo está seguro. Não se desespere por não ter todas as respostas. Caminhar comigo é aprender a confiar no processo. Eu sei que você já esperou além do que gostaria, esperou por mudanças, por respostas, por sinais claros. O Salmo 40 nasce desse tipo de espera, e hoje eu te digo, a sua perseverança não passou despercebida. O tempo de espera não foi vazio, ele te fortaleceu de formas que você só perceberá mais adiante. Existem momentos em que você se sente deslocado, como se não pertencesse totalmente a lugar nenhum. O Salmo 87 fala de pertencimento e eu reafirmo, em mim você tem lugar. Não se diminua para caber em espaços que não reconhecem seu valor. Eu te estabeleço onde você pode crescer de verdade. Quando surgem conflitos, internos ou externos, e você se sente pressionado a reagir, lembre-se do Salmo 35. Nem toda resposta precisa ser imediata, nem toda provocação merece reação. Há situações em que o silêncio preserva sua paz e permite que eu haja. Confie na minha defesa. A confusão emocional também faz parte da caminhada humana. O Salmo 43 expressa esse pedido por luz em meio à escuridão. Eu envio essa luz agora, não para eliminar todas as dúvidas, mas para te dar clareza suficiente para seguir. A paz que eu ofereço não depende da ausência de problemas, mas da certeza da minha presença. Você pode estar se sentindo cansado de ser forte, de manter tudo em ordem, de segurar as pontas. Eu não te chamei para carregar tudo sozinho. O Salmo 90 nos lembra da fragilidade humana, não para gerar medo, mas para ensinar dependência. Reconhecer seus limites não te diminui, te aproxima de mim. Eu vejo quando você tenta manter o coração alinhado, mesmo em meio a frustrações. Vejo quando você escolhe não se endurecer, mesmo tendo motivos para isso. Essa escolha exige coragem. Não subestime o valor de continuar com o coração limpo em um mundo que incentiva o contrário. Há coisas que você ainda não entende sobre sua própria história, partes que parecem desconexas, capítulos que não fazem sentido agora. Confie, eu não escrevo histórias confusas sem propósito. Tudo se encaixa no tempo certo. Aquilo que hoje parece desordem, amanhã se revelará como preparo. Quando o silêncio se prolonga, não pense que eu me afastei. Muitas das minhas maiores obras acontecem no silêncio. É ali que eu fortaleço sua fé, ajusto sua visão e preparo você para o que vem depois. Não tenha pressa em sair dessa fase. Há aprendizado nela. Você pode desejar paz duradoura, não apenas alívio momentâneo. Essa paz começa quando você entrega o controle, quando você aceita que não precisa entender tudo para confiar.
Caminhar comigo é aprender a descansar, mesmo em meio às incertezas. Permita que seu coração se aquiete agora. Não lute contra o tempo, não se compare, não se pressione além do necessário. Você está sendo cuidado. Mesmo nos dias em que tudo parece igual, eu estou trabalhando em detalhes invisíveis. Confie em mim. Eu sigo guiando seus passos, sustentando sua fé e fortalecendo sua esperança. Ainda há muito pela frente, e você não caminhará sozinho. Eu conheço o ritmo do seu coração e sei quando ele acelera por medo ou desacelera por cansaço. Nada em você me passa despercebido. Há pensamentos que surgem sem aviso, lembranças que retornam quando você menos espera e emoções que parecem não ter explicação lógica. Mesmo assim, eu estou presente em cada detalhe. Eu não me afasto quando você não entende a si mesmo. Você pode estar vivendo um momento em que tudo parece sensível demais. Palavras comuns machucam, situações pequenas cansam e decisões simples se tornam pesadas. Isso acontece quando sua alma está sobrecarregada. Não se culpe por isso. Reconhecer o limite não é sinal de fracasso, é sinal de sabedoria. O Salmo 23 não fala de exaustão constante, fala de descanso. Eu preparo lugares de refrigério para você, mesmo no meio da rotina. Há situações que você tenta esquecer, mas que continuam voltando à sua mente. Feridas que você acredita já ter superado, mas que ainda doem em certos momentos. O tempo ajuda, mas não cura tudo sozinho. Algumas marcas precisam de cuidado intencional. Permita que eu entre nessas áreas. Eu não agravo a dor, eu trato. Não tenha medo de abrir o que ainda dói quando você não está sozinho. Você já percebeu como muitas das suas batalhas são internas? Conflitos que ninguém vê, decisões que você toma em silêncio, renúncias que não recebem reconhecimento? O Salmo 7 fala de justiça e hoje eu te digo, eu vejo. Mesmo quando ninguém percebe, eu vejo. A fidelidade que você mantém nos bastidores tem valor. Nada do que você faz com sinceridade passa despercebido. Quando a insegurança tenta te convencer de que você não é suficiente, lembre-se do esconderijo que eu ofereço. O Salmo 91 fala de proteção, mas também de identidade. Em mim você não precisa provar valor. Você já é cuidado, já é guardado, já é visto. Não construa sua identidade a partir da aprovação dos outros. A sua segurança está em mim. Eu sei que você deseja estabilidade, mas também sei que algumas fases da vida são naturalmente instáveis. Isso não significa que você está perdido, apenas que está em transição. O Salmo 40 nos ensina que a espera também faz parte do caminho. Enquanto você aguarda, eu ajusto detalhes que você não consegue controlar. Confie nos processos que você não entende totalmente. Há dias em que você sente vontade de se defender, de explicar, de justificar suas escolhas. O Salmo 35 lembra que nem sempre isso é necessário. Existem situações em que o silêncio protege mais do que qualquer resposta. Aprenda a discernir quando falar e quando descansar. Nem toda batalha precisa da sua voz. Algumas precisam apenas da sua confiança. Você pode estar questionando se está avançando ou apenas sobrevivendo. Saiba que sobreviver também é uma forma de vitória em certos momentos. Nem toda fase é de crescimento visível. Algumas são de resistência. O Salmo 90 fala sobre a brevidade do tempo, não para gerar ansiedade, mas para ensinar valor. Honre esta fase mesmo que ela não seja a que você idealizou. Eu vejo o esforço que você faz para não se tornar amargo. Vejo quando você escolhe continuar sendo gentil, mesmo tendo motivos para se fechar. Isso exige força. Não pense que sua sensibilidade é um problema. Ela é um instrumento que, quando bem cuidado, gera profundidade, empatia e verdade. Quando a mente se enche de ruídos, volte-se para a luz. O Salmo 43 é um pedido por clareza, e eu respondo trazendo discernimento. Nem sempre a resposta vem como solução imediata, mas como paz suficiente para você dar o próximo passo. Caminhar com paz vale mais do que correr com medo. Eu sei que você já sentiu vontade de desistir de certas coisas, de certos sonhos, de certas esperanças.
Nem toda desistência é fracasso. Algumas são um amadurecimento. Mas não desista daquilo que eu plantei em você. O que nasce de mim encontra sustento, mesmo quando passa por períodos difíceis. Você não está andando sozinho. Mesmo quando parece que ninguém percebe seu esforço, eu estou ali. Eu caminho ao seu lado, ajusto sua rota quando necessário e te seguro quando você tropeça. Eu não te apresso, mas também não te abandono. Permita-se descansar sem culpa. Você não precisa estar produtivo o tempo todo. Há momentos em que parar é o que te prepara para continuar. O descanso não atrasa o propósito, ele o fortalece. Enquanto essas palavras alcançam você, deixe que seu coração fique mais leve. Não carregue o que não precisa mais ser carregado. Entregue a mim o que pesa, o que confunde, o que cansa. Eu sei lidar com isso. Eu continuo cuidando de você nos detalhes, mesmo quando você não percebe. Confie na minha condução. O caminho pode não estar totalmente claro, mas cada passo dado comigo é seguro. Eu sei que existem dias em que o cansaço não é apenas físico, é da alma. Um desgaste silencioso que não se resolve com descanso comum. Você acorda e já sente o peso do dia antes mesmo de ele começar. Eu conheço esse tipo de cansaço. Ele nasce quando você segura mais do que deveria, quando carrega dores que não são só suas, quando tenta manter tudo firme por fora, enquanto por dentro pede pausa. Você pode ter se perguntado se está forte o suficiente para continuar, se ainda tem fé suficiente, paciência suficiente, esperança suficiente. Mas eu te digo, você não caminha pela sua suficiência, você caminha pela minha. Quando a sua força termina, a minha começa. Isso não é fraqueza, é dependência. E a dependência em mim sempre encontra sustento. Há lembranças que surgem como ondas, trazendo emoções que você pensou já ter superado. Não lute contra isso como se fosse um retrocesso. Às vezes, o que retorna não é para te ferir novamente, mas para ser finalmente curado. Permita que eu toque nessas áreas com cuidado. A cura verdadeira não apaga a história, ela retira a dor que ainda a acompanha. Quando a injustiça parece prevalecer, quando você sente que pessoas erradas avançam enquanto você permanece parado, lembre-se do Salmo 7. Eu sou justo. Nem tudo se resolve no seu tempo, mas nada fica fora do meu alcance. Não se apresse para corrigir aquilo que eu estou tratando. A justiça que vem de mim não deixa cicatrizes desnecessárias. O medo do amanhã pode se infiltrar em pensamentos simples. Uma preocupação puxa a outra, e quando você percebe, a mente está cheia. O Salmo 91 te lembra que você não vive desprotegido. Eu cuido do que você vê e do que você não vê. Eu guardo seu caminho, sua mente e seu coração. Não entregue sua paz a cenários que ainda nem existem. Quando você se sente perdido quanto à direção, lembre-se do Salmo 23. Eu não te deixo vagando sem rumo. Mesmo que o caminho pareça estreito, ele é seguro quando eu estou à frente. Confie mais na minha condução do que nas suas próprias percepções momentâneas. O que hoje parece confuso, amanhã fará sentido. A espera prolongada pode gerar desânimo. O Salmo 40 nasce da voz de quem esperou e cansou, mas não desistiu. E eu te digo, a sua espera não foi ignorada. Cada dia em que você escolheu não desistir, fortaleceu algo dentro de você que ninguém pode tirar. O que vem depois da espera costuma ser mais firme do que aquilo que vem sem preparo. Há momentos em que você sente que não pertence totalmente a lugar nenhum, como se estivesse sempre entre fases, entre ciclos, entre versões de si mesmo. O Salmo 87 fala de pertencimento, e eu te lembro novamente, em mim você tem raiz. Mesmo quando tudo parece transitório, eu sou o ponto fixo. Você não está sem lugar, você está em processo. Quando conflitos surgem e você se sente pressionado a reagir, lembre-se do Salmo 35. Nem toda luta precisa ser enfrentada com palavras ou atitudes imediatas. Algumas se resolvem quando você confia e permite que eu haja. O silêncio muitas vezes é uma forma de sabedoria.
A confusão interna também faz parte da caminhada. O Salmo 43 expressa o desejo por luz e clareza, e eu respondo trazendo paz que organiza os pensamentos. Nem sempre a mente precisa de mais respostas. Às vezes precisa apenas de descanso. Confie que eu estou alinhando o que hoje parece bagunçado. O tempo passa rápido, como ensina o Salmo 90, e por isso eu não quero que você desperdice seus dias se cobrando além do necessário. Viva com propósito, mas também com leveza. Você não precisa provar valor a ninguém. A sua existência já tem significado diante de mim. Eu vejo quando você tenta manter a esperança viva, mesmo com poucas forças. Vejo quando você escolhe continuar, mesmo sem garantias. Isso exige coragem. Não subestime a força que existe em você agora. Ela não veio do nada. Ela foi construída em meio às dificuldades. Quando a solidão tenta se instalar, lembre-se, você nunca esteve realmente só. Mesmo quando ninguém percebe sua luta, eu estou ali. Eu não me distraio, não me afasto, não me esqueço. Minha presença é constante, mesmo quando você não sente. Permita-se descansar emocionalmente. Solte o que pesa, entregue o que cansa, confie o que você não consegue resolver. Você não precisa carregar tudo até o fim. Há coisas que não foram feitas para permanecer nos seus ombros. Eu sigo sustentando você, fortalecendo sua fé e renovando sua esperança. Mesmo que você ainda não veja mudanças externas, algo dentro de você já está diferente. E isso é sinal de que eu estou trabalhando. Eu olho para você agora com cuidado e ternura, porque sei que toda caminhada precisa de um momento de repouso, de fechamento e de entrega. Você chegou até aqui carregando pensamentos, emoções, expectativas e feridas que nem sempre soube nomear. Ainda assim, você permaneceu. Isso diz muito sobre a sua força, mesmo quando você não a reconhece. Ao longo do caminho, você aprendeu que nem todas as respostas vêm rápido, que nem toda dor se explica facilmente e que nem toda fase é confortável. Mas também aprendeu que não esteve sozinho em nenhum desses momentos. Mesmo quando o silêncio parecia grande, eu estava ali. Mesmo quando a fé parecia pequena, eu a sustentei. Você descobriu que esperar dói, mas amadurece. Que confiar assusta, mas liberta. Que soltar o controle é difícil, mas necessário. O Salmo 40 fala de esperar com paciência. E hoje você entende que essa espera não foi vazia. Ela moldou seu caráter, fortaleceu sua sensibilidade e te ensinou a depender mais de mim do que de si mesmo. Houve dias em que você se sentiu injustiçado, como no clamor do Salmo 7. Dias em que pensou que ninguém via o seu esforço ou entendia o seu coração. Mas eu vi, eu sempre vi. A sua integridade não foi ignorada, a sua dor não foi banalizada. A justiça que vem de mim não falha, ainda que chegue de forma silenciosa. Você também experimentou o medo, a insegurança e a ansiedade. Em meio a isso, o Salmo 91 se tornou abrigo. Você aprendeu que estar protegido não significa ausência de problemas, mas presença constante. Mesmo quando o mundo parecia instável, você não esteve desamparado. O Salmo 23 te lembrou que eu não apenas mostro o caminho, eu caminho com você. Que mesmo no vale há cuidado, mesmo na travessia há direção. Você não passou por nada sozinho. Cada passo foi acompanhado, cada lágrima foi vista, cada suspiro foi ouvido. Você sentiu em alguns momentos que não pertencia, que estava deslocado, que não se encaixava. O Salmo 87 te recordou que em mim existe pertencimento. Você não é estranho, não é invisível, não é esquecido. Você tem lugar, identidade e valor. Quando surgiram conflitos e pressões, o Salmo 35 te ensinou que nem toda batalha precisa ser enfrentada com força humana. Muitas vitórias aconteceram quando você escolheu confiar, silenciar e não reagir por impulso.
Isso te protegeu mais do que você imagina. Nos dias de confusão interna, o Salmo 43 trouxe o pedido por luz, e essa luz veio, talvez não como você esperava, mas como você precisava. Veio em forma de paz, de discernimento e de clareza para continuar. E quando você refletiu sobre o tempo, o Salmo 90 te ensinou a valorizar o agora, a não desperdiçar seus dias com culpa excessiva ou medo constante, a entender que cada fase tem um propósito, mesmo quando não é confortável. Agora, ao chegar a este momento final, eu quero que você saiba: nada do que você viveu foi em vão. Nada do que você sentiu foi pequeno demais para mim. Nada do que você entregou foi ignorado. Você cresceu, mesmo sem perceber. Você amadureceu, mesmo em silêncio. Você se fortaleceu, mesmo quando pensou que estava apenas resistindo. Receba agora a paz que vem da entrega. Solte o que ainda pesa. Confie o que você não consegue controlar. Descanse o coração. Você não precisa carregar tudo sozinho. Eu agradeço pela sua vida, pela sua coragem de continuar, pela sua sinceridade diante de mim. Agradeço por cada passo dado, por cada oração feita, mesmo quando as palavras faltaram. Agradeço porque você confiou, mesmo com dúvidas, e permaneceu, mesmo cansado. Que a sua alma encontre descanso, que o seu coração permaneça firme, que a sua fé continue viva, mesmo nos dias difíceis. Eu sigo com você, hoje e sempre. Amém.